a leitura das propostas de resolução que temos tramitando e também de instrução normativa. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Altera o artigo 63 da Resolução 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, que trata das reuniões ordinárias do Tribunal Pleno. Da relatoria da senhora conselheira Maria Cleide, lida em quinta leitura. Projeto de emenda à Resolução TCE-AL número 2018, altera a redação do inciso 1º do artigo 7º da Resolução Normativa número 007/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, lida em quinta leitura. Instrução normativa. Dispõe sobre o cadastro dos responsáveis e das unidades gestoras CARDUNG no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, lida em segunda leitura. Passamos. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Nosso expediente está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, passamos à ordem do dia. Conselheiro Otávio Lessa. Toda a dúvida, o senhor está vendo, a proposta de resolução, no caso nosso, me parece que são 4. Eu queria tirar a dúvida. Se são 4, se é de 8. É resolução ou instrução normativa? Eu nem lembro mais. Nós estamos na quinta. Eu acho que hoje era... Por favor, no caso específico... É para alterar o regimento ou... Alterar a resolução normativa. Então, seriam 4 sessões. Estamos na... Então... Aprovada ou não? Hein? Isso. A resolução que foi aprovada, ela está sendo alterada, ela foi aprovada com 8 leituras, por se entender que ela tinha natureza regimental, muito embora não fizesse formalmente parte do regimento. E essa alteração, elas são 8 também ou são 4? A gente está fazendo só alteração no inciso 1º do artigo 7. Da resolução, seria alterando a resolução. Se foi em 8, teria que ser a alteração dela em 8 também. Em 8 também? Mas não seria a alteração à resolução? Mas a resolução foi votada em 8 sessões, porque tem matérias de competência dela que conflitam com o regimento interno. Porque o regimento interno, quando trata das atribuições do plenário, ele estabelece um rol de processos que são de competência do pleno. Quando foi feita essa resolução para alterar a competência das câmaras, você estaria alterando também essa questão do regimento interno. Então, foi lida em 8 sessões e votada na 9ª sessão. Isso, essa alteração aqui também vai ser... Se a da norma principal obedeceu 8, a alteração dela teria que ser 8. Então, o nosso entendimento. Essa seria a quinta. A quinta, então faltando mais 3. Ok. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, após verificação desses 2 processos que estavam pautados, eu estou pedindo, na verdade, tirando de pauta, porque foi verificado algumas falhas dentro do próprio processo que nós estamos corrigindo e assim que estiver pronto nós vamos trazê-los. Então, é o 1020 de 1999 e o 5401 de 2004. 1020 de 1999 e o 5401 de 2004. Solicitação atendida, conselheiro. Obrigado. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, que oficia junto à Corte de Contas, excelências, trago o processo em que pedi vista todos os processos do conselheiro neste rol, Fernando Toledo, são eles: processo 16447/2009, do gestor José Fernandes de Holanda Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 12869/2009, também de José Fernandes Holanda Ferreira, o ente órgão Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
5830 de 2009, também do mesmo gestor, pertencente ao mesmo ente. Os processos 14.200 de 2009, Guilherme Souza Lima, 16489 de 2009 e 7729 de 2010, Guilherme Souza Lima, à época Secretaria de Estado da Gestão Pública. Acredito que o Guilherme esteja até acompanhando o pessoal de Eudora na implantação aqui do potencial processo eletrônico da Corte. 15.016 de 2011, Eduardo Antônio de Campos Lopes, ente Defensoria Pública do Estado de Alagoas. 4302 de 2009, José Pacheco Filho, do município de São Sebastião. 4959 de 2010, de Bernon Cavalcante Albuquerque, da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas. 17958 de 2011, Marcelo Palmeira Cavalcante, o órgão SEADES. 6676 de 2011, Francisco Luiz de Azevedo Cavalcante, da Angesp. 8055 de 2011, Claudionor Corrêa de Araújo, Ouvidoria Geral do Estado. 16.060 de 2011, José Jacob Gomes Brandão, no município de Mata Grande. Excelências, o meu voto vem nos seguintes termos. Os processos, eles cuidam de aplicação de sanção pecuniária ou potencial também aplicação de sanção pecuniária a jurisdicionais do tribunal, pelo não envio em prazo hábil das obrigações referenciadas na Resolução Normativa número 2 de 2003. O relator originário apresentou votos concluindo pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso de mais de 5 anos do seu termo inicial, embora estes não venham ali especificados, tendo em vista que, pelo disposto no calendário respectivo, deveriam os gestores enviar as suas obrigações após 30 dias ou no 30º dia de encerramento do mês do seu fato gerador. Não existe também, nos votos do Conselho Relator, menção a possíveis marcos suspensivos e interruptivos da pretensa prescrição. A respeito da pretensão punitiva, como conhecimento de todos, ou da pretensa pretensão, na verdade, entendo que ela, no caso, teria natureza decadencial. E tendo em vista também que essa situação fica ainda mais clara quando da inexistência de instrumento legal específico a regular os prazos e efetivo exercício, quer num sentido, quer no outro. E aqui destaco a questão da prescrição e também da decadência. Entendo que as obrigações de envio ao órgão de controle externo são decorrentes do dever de prestar contas daqueles que administram recursos públicos, portanto, essenciais ao exercício das competências constitucionais da Corte de Contas, o seu famoso poder-dever, inclusive na possível identificação de dano ao erário. A prescrição remeteria, evidentemente, à extinção do direito de exercer uma pretensão, uma situação resistida em que se substitui as partes para que o Estado dela, em substituição, possa agir e trazer a pacificação, por assim dizer, social. A decadência, por sua vez, induz à extinção de um direito material ou de um poder jurídico, também conhecido como direito potestativo, diante da ausência do seu exercício no prazo
legal. Conforme a doutrina de Marçal Justin Filho, ele entende que a instalação de um procedimento de natureza administrativa nas Cortes de Contas revela a manifestação de um poder jurídico, novamente reitero, de um direito potestativo, motivo pelo qual não se submeteria à prescrição, se fosse o caso, à decadência. Evidentemente que, da mesma forma que o outro instituto, os prazos decadenciais destinam-se a evitar que a omissão, mas aqui trazendo sempre a separação entre o direito de pedir e o direito de exercer a materialidade daquilo que se encontra dentro das competências de cada órgão. Os prazos decadenciais destinam-se a evitar que a omissão do exercício de um direito poder ameace a segurança jurídica e a confiança legítima, que dota a atuação estatal de presunção de legitimidade, resguardando interesses dos particulares que recebem por lei especial proteção jurídica, o que deve ser visto com algum temperamento quando este particular é também gestor de recursos de toda uma sociedade, dos tais recursos públicos, do próprio patrimônio público. Por assim dizer, é um gestor público, cuja responsabilidade origina-se de sua relação, da relação jurídica de direito público, evidentemente. É possível também que a extinção do processo pela decadência do direito do poder jurídico conferido ao ente público. Este caduca quando o poder público tem um prazo legal para exercitá-lo, em regra, instrumentalizado em um procedimento administrativo, deixa-o transcorrer em albis, não exercendo. Assim ocorre a decadência, não a prescrição. O Instituto da Decadência, assim como da prescrição, carece, pelo menos no nosso âmbito de atuação, de previsão legal, assim como o exercício do direito do poder jurídico a que se refere. A Corte de Contas, ao exercer seu poder jurídico em pretensões punitivas, ou seja, aplicando eventuais sanções pecuniárias em decorrência do descumprimento de normativos vigentes, em verdade, utiliza-se de ato com natureza jurídica constitutiva, criando um estado jurídico ao sancionado a partir da efetividade deste direito potestativo. Nessa baila, temos a AC 505-411 do Ceará, terceira turma do Tribunal Regional Federal, entendeu que não haveria de se falar em prescrição de multa antes de sua imposição de forma definitiva por decisão do Tribunal de Contas. Até lá, a jurisdição de contas exerce sua função fiscalizatória, poder jurídico em ação, e a consequente pretensão punitiva ainda não se encontra ou se encontraria em curso. Acrescentamos que, ao nosso sentir, eventual sanção imposta na espécie pelas Cortes de Contas não decorreria de direito subjetivo algum quanto a viabilizar o seu direito-função de controle das contas públicas, pois, do que tratamos até agora, evidencia-se, sim, legítimo exercício de poder jurídico. Novamente, e sempre aqui, reitero e repito, até me tornando pleonástico, mas acredito que assim seja melhor. Poder jurídico, direito potestativo, conferido ao órgão de controle externo, sem necessidade de provocação de outra instância, por mais qualificada que seja. Aliás, decorre da atribuição própria constitucional. Na imensa maioria dos procedimentos fiscalizados, a meu sentir, um reconhecimento até de eventual decadência ou prescrição, traria substancialmente maior insegurança jurídica por desvirtuar os preceitos constitucionais do controle externo, pois, ao considerarmos de forma indiscriminada o lapso temporal como escudo para toda e qualquer proteção, entendo injustificada, dado o caráter de insonibilidade do interesse público, patrimônio público, deixamos de seguir a regra, minimamente a legalidade, para assegurar outras condutas menos nobres. Trata-se, nos termos do disposto no artigo 22, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88,
compete privativamente à União legislar sobre prescrição e decadência. E mesmo a utilização desses institutos por outros entes deve dar-se na forma e no alcance do que for traçado pela União, impondo o dever, no caso de eventual integração de lacuna, se for o caso, de norma paradigma que considere obrigatoriamente a referida competência, sob pena de uma indevida invasão de competência aqui constitucional. Na título de argumentação, mesmo que considerássemos a aplicação de forma irrestrita do Instituto da Prescrição, ainda assim deveria-se atentar para o prazo da regra geral do artigo 205 do Diploma Civil atual. Nesse contexto, as próprias regras desenvolvidas cientificamente por Agnello Amorim Filho, além de ter sido adotadas pelo atual Código Civil, em devida atenção ao princípio da facilidade, operabilidade, por assim dizer, devem, mutatis mutandis, refletir-se nos atos e procedimentos administrativos desenvolvidos pelas Cortes de Contas no exercício do seu poder jurídico, controle externo, maiormente quanto a atos constitutivos, que, por conseguinte, sujeitariam ao prazo decadencial se previsto em lei, ou, em sua ausência, ficariam cobertados até pelo manto da perpetuidade, aqui, imprescritibilidade. A possível preterição do citado diploma, substituindo por normas de direito público, elencando, inclusive, um microsistema de direito público, por mais que se reconheça que o direito administrativo possui a sua autonomia didática, científica, ao revés do disposto do artigo 4º da própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não deveria ser adotado ao caso posto, como também seria inapropriado utilizar-se dos processos do Tribunal de Contas a ordem para suprir eventuais lacunas previstas no artigo 108 do Código Tributário Nacional, regra também de direito público, desse pretenso microsistema de direito público. Aqui, evidentemente, trago, que todos sabem o que significa, a posição constitucional no artigo 37, parágrafo 5º, quanto à questão de dano erário decorrentes de atos ilícitos e das respectivas ações de ressarcimento em sua imprescritibilidade, bem como a informação que, para essa matéria prescricional, seria a necessidade de lei em sentido estrito e para nós. Em atenção à própria teoria dos poderes implícitos, todos os consectários lógicos essenciais para viabilizar futura pretensão ressarcitória deveriam estar cobertados por este manto, razão porque até entendo interpretar, dando a máxima efetividade, extensivamente o artigo 37, parágrafo 5º constitucional. Se eu tenho este poder, eu tenho também todos os instrumentos que me permitem alcançar esta finalidade, esta competência a mim constitucionalmente deferido. O STF entendeu, em recente julgado, que seriam, aqui já falei, prescritíveis as ações de dano à fazenda pública decorrente de ilícitos civis, mas em virada de mesa mudou seu entendimento para entender que continua a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário oriundos de atos improbos. Do outro turno, as referências de posicionamentos de outros tribunais, não só Tribunal de Contas, devem ser vistos com cautela. Dentre estes destacamos os julgados pelos quais o Supremo entendeu existir duas alternativas à resolução da eventual ou potencial lacuna no âmbito
ação do Tribunal de Contas da União, lá na esfera federal, tratando dos recursos lá federais, que seriam: a primeira, a inexistência de própria lacuna e aplicação direta da Lei 9873 de 99, que é a lei que regula o poder de polícia, no exercício do poder de polícia, e a segunda, que seria a integração por analogia, utilizando a referida legislação. Em ambas as situações, utilizaram o Supremo a razão de decidir, buscando uma interpretação histórica da exposição dos motivos da criação da citada lei, assim como ampliando o conceito de poder de polícia, afastando-se, em nosso sentir, da competência constitucional das Cortes de Contas. Também o STJ apresenta julgado mais antigo, em que diz que a prescrição quinquenal seria quinquenal e teria fundamento no artigo 1º do decreto 20.910 de 32, que trataria das dívidas passivas do poder público. Evidentemente, isso que nós estamos a tratar não são dívidas passivas. Poderão ser dívidas um dia, mas ativas, nunca passivas. Assim como também citando o artigo 1º do mesmo diploma que regula o poder de polícia. Assim, entendemos que, em atenção às competências constitucionais, aqui poder jurídico, matéria decadencial, caso não exercido o prazo, conferido às Cortes de Contas, não se amoldam definitivamente a definição de poder de polícia. Mais uma vez aqui, citando uma mafaldada construção de microsistema de direito público, citando o artigo 78 do Código Tributário Nacional, maiormente restringido e condicionando a liberdade, propriedade, limitando o exercício de direitos individuais, particulares, em prol do interesse coletivo quando ameaçado. Compreendemos pela impossibilidade da aplicação direta ou por meio de analogia desse Estatuto Federal à situação posta. Além disso, o poder jurídico exercido pelas Cortes de Contas, destinadas à efetividade da pretensão punitiva de caráter pedagógico, sanção pecuniária, possui natureza, evidentemente, natureza jurídica, evidentemente diversa das dívidas passivas do Estado, valores que o ente público é devedor, inclusive aquelas, em momento futuro, na hipótese de não adimplemento espontâneo, poderiam gerar a inscrição em dívida ativa e, apesar de estarem serem já consideradas executáveis, por assim dizer, não teria nenhum problema, só fortaleceria se um dia fossem também inscritas na dívida ativa, estando também possibilitada a aplicação do artigo 1º do decreto 20.910 de 32 ao caso. Assim sendo, excelências, dessa minha divergência, eu trago o voto para que se apliquem as sanções aos gestores referidos, conforme os artigos 45 e 48, inciso 2º, corroborado aqui pelo seu parágrafo 1º, e também com a previsão da seção 2ª do capítulo 6º da Lei Estadual número 5.604 de 94, cientificar o interessado para que proceda ao recolhimento após 15 dias do trânsito das decisões, alertar, se não fizerem, que o competente do Executivo poderá ser encaminhado à execução pelo autor competente, emitir ao fundo contas para as medidas de sua competência, dar publicidade a essas decisões, evoluindo o gabinete do relator para acompanhamento do pagamento das multas e outras situações que
sejam necessárias. Ainda, Excelência, eu queria aproveitar o ensejo, ainda mais nos processos também da relatoria do conselheiro Fernando, que tratam do mesmo tema, processo 7041 de 2006, Ronaldo Pereira Lopes, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Naturais, 4079 de 2011, Roberto Ferreira Vanderlei, município de Cacimbinhas, e processo 7343 de 2010 e 7622 de 2010, ambos de José Luciano Barbosa Silva, município de Arapiraca. Eu só ressalto que no processo 7622 de 2010, nesse último processo, é um processo que trata de 16 contratos não encaminhados ao Tribunal de Contas, que, aplicando-se a multa no seu patamar mínimo de 100 PIFAUs, seria só multiplicar os 16 vezes 100 o PIFAUs para saber o valor que seria aqui aplicado. Aqui, Excelências, eu aqui acrescento que, tendo em vista que não localizamos as citações dos gestores para que se manifestasse nos autos, inclusive trazendo a questão importante do efetivo contraditório, da efetiva dialética, mesmo quando o tribunal ou o julgador teria as condições de decidir de ofício, em situações que poderia atuar de ofício, até o próprio código, eu sei que as pessoas não gostam disso, mas eu vou utilizar um termo antigo, até o nosso código, vamos dizer, adjetivo, nosso código processual, ele garante isso explicitamente. E assim, nesses casos, ao invés de aplicar a multa, eu estou trazendo o voto nesses últimos processos para que os gestores sejam citados conforme os normativos que regem a matéria, para que assim possa o tribunal dar prosseguimento a esse processo. É a única diferença dos outros processos, desses 4, dos outros aqui relatados inicialmente. Senhora Presidente, são os meus votos. Com a palavra o Ministério Público. Senhor Presidente, trata-se de voto visto, o Ministério Público já se manifestou. Eu verifiquei aqui que a manifestação do MP, todos os processos, foi pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição, não aplicação da penalidade e, consequentemente, os seus arquivamentos. Em discussão, os processos relatados. Senhora Presidente, só para posicionar, naturalmente, que são votos vistos da relatoria do nosso gabinete, eu reitero os votos proferidos nos autos, consolidados, inclusive, senhora Presidente, por esta Corte de Contas em tantos outros processos que já por aqui transitaram, inclusive com a ampla maioria do entendimento de todos os demais conselheiros, à exceção, naturalmente, como sempre temos visto, do conselheiro Anselmo, inclusive, como disse agora o Ministério Público, com o acatamento, o reconhecimento dessas prescrições pelo próprio Ministério Público. Então, eu mantenho os meus votos em todos os processos, senhora Presidente. Continue a discussão. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu acho que até que eu já antecipei, não sei se o conselheiro ele tem um registro quanto a isso, mas acredito que eu antecipei ao meu voto já. Mas independentemente de ter antecipado, eu gostaria de fazer alguns comentários ao voto do conselheiro Anselmo. Eu escutei atentamente e pude ver que é um voto muito bem trabalhado, muito bem redigido, dá prazer de ler o voto, mas ele parte de uma premissa
que contém um equívoco infantil, que é a premissa de que uma pretensão foi repetido mais de uma vez, estaria submetida a um prazo decadencial, e pretensão não se submete à decadência, né? Isso já vem das primeiras aulas de direito, teoria geral do direito, mas a decadência ela atinge um direito potestativo, que é destituído de pretensão. Não é algo que caiba à discussão, que alguém venha... É algo que é secular, isso vem desde o direito romano. Então, eu gostaria apenas para tentar enriquecer um pouco e a gente poder visualizar bem o fenômeno da decadência e o fenômeno da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas, principalmente nos processos relacionados à aplicação de multa, né? Quando o gestor vem a descumprir um prazo, uma obrigação que ele tem face do tribunal, naquele momento surge uma pretensão do tribunal, uma pretensão que está submetida apenas ao prazo prescricional, prazo esse que é de 5 anos. Só que a administração ela não pode aplicar a multa de imediato, de forma livre. Ela tem que garantir o contraditório e a ampla defesa. E de que forma ela garante? Abrindo um processo administrativo. Aí sim ela tem um direito potestativo de 5 anos para praticar o ato de abertura do processo administrativo. Esse um direito potestativo destituído de pretensão, que a administração pratica independentemente da vontade da parte contrária ou da contestação da parte contrária. Então, eu acho que essa é uma premissa primeira que deve ser analisada a fim de fundamentar todo o raciocínio e a utilização da jurisprudência que, ao meu ver, não foi trazida para o caso que a gente está tratando aqui específico, né? São jurisprudências que tratam de prescrição, mas em situações completamente distintas, né, dos processos que a gente vê no dia de hoje de aplicação de multas. São essas as considerações, eu encerro aqui minhas colocações e reitero meus votos já proferidos nos processos anteriores. Caso eu não tenha antecipado meus votos, eu antecipo o meu voto pela prescrição da pretensão punitiva e não pelo acolhimento da decadência, porque o processo ele foi instaurado dentro do prazo decadencial. Continua a discussão, conselheiro Anselmo. Excelência, eu fico até meio constrangido em ver um julgador falar uma sandice dessa. Em nenhum momento eu me referi a processo, a questões de eventual pretensão, como se elas tivessem, e Vossa Excelência talvez possa elencar ou pedir para ouvir novamente a fita, os meus votos que são publicados, que incomodam a tantas pessoas, mesmo vencidos. Em momento algum eu faço esta relação de pretensão com prazo decadencial. O que me parece na fala equivocada do conselheiro foi quando diz que em 5 anos o tribunal tem o poder potestativo para agir, mas em 5 anos se é trazido assodadamente em grande número processos alegando a prescrição. Aí eu fico, quem está falando uma coisa ou outra? Isso aqui foi falado agora, que em 5 anos, no prazo decadencial, e eu os trago como sendo prazo prescricional? Eu fico aqui, às vezes, pensando que certos pensamentos, certas elucubrações, eu, pelo menos, no meu sentir, isso só com relação a mim, dá a impressão que Vossa Excelência, em matéria de controle externo, apesar de advindo do Ministério Público, apesar de ser ex-procurador do Estado,
parece-me perdidinho, com todo o Conselheiro, respeito, senhor conselheiro. Vamos encerrar a discussão, eu acho que já está bem claro para todos os conselheiros, para não entrarmos numa situação. Eu coloco em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator originário. Conselheiro Rodrigo. Eu antecipei meu voto, senhora presidente. Então, aprovado o voto do conselheiro Fernando Toledo. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, eu teria uma auditoria número 10.802 de 2009, que estou retirando de pauta para que nós refaçamos a peça, dada a quantidade de informações que encontramos e que precisamos também comparar com outros processos, porventura, enviados ao tribunal. É o processo 10... 10.802 de 2009. 2009. Deixa eu verificar se é esse mesmo, que às vezes a minha assessoria pode me dar aquela relação da pauta, que não é a que está publicada oficialmente. É essa mesmo, 102 de 2009, isso, está publicado. Solicitação atendida, conselheiro. E também, assim, os processos 12.777 e 13.977 de 2015. Na verdade, eu posso até antecipar aqui qual é o objeto. São espécies de contratações, atos de gestão de administração indireta por munícipes, dos locais onde tem as suas sedes ou órgãos executores. E da forma que está nos autos, eu encontrei uma certa dificuldade de entendê-la como contratação, ou por não ter valor, por ser utilizado a dispensa, mesmo porque isso influiria na competência do próprio pleno para deliberar sobre a matéria. Então, eu estou retirando de pauta para verificar com mais profundidade, inclusive em função dos pareceres lá exarados, e é em razão disso que eu também retiro de pauta esses dois processos. Ok, então, solicitação atendida. Obrigado, senhor. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Fernando. Sem processo para relatar nessa sessão, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, também sem processo por delito. Então, após encerrarmos a pauta do dia de hoje, passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, em nome de Deus declaro encerrada a presente, enquanto os convoco para a sessão da próxima terça-feira, no horário regimental.